Bom, então nesse vídeo a gente vai começar a abordar conceitos de teoria de conjuntos. Para começar, o que é uma entidade matemática que contém certos objetos e esses objetos vão ser chamados de elementos do conjunto. Então, um conjunto pode conter qualquer coisa, um conjunto pode ter um carro e uma bola. A única exceção quer dizer o quê? De conter a si mesmo um elemento. E aí, para denotar um conjunto, a gente vai usar letras maiúsculas para representar o conjunto. Os elementos desse conjunto vão ser denotados por letras minúsculas. Então, se eu tenho um conjunto A, se eu quero indicar, se eu quero expressar a ideia de que x é um elemento desse conjunto A ou que x pertence ao conjunto A, a gente vai usar essa notação. Então, isso significa que esse elemento x é um elemento que faz parte do conjunto A. Se eu quero dizer que esse elemento x não pertence ao conjunto A, vou usar essa notação. Então, esse símbolo significa que esse elemento x não está no A que eu estou considerando. A gente também vai admitir a existência de um que não contém nenhum elemento. Esse conjunto vai ser chamado vazio e a gente vai denotar ele, esse símbolo aqui. Vazio é o conjunto que não tem nenhum dentro dele. Então, agora, se eu pego um conjunto A qualquer, x qualquer também, relembrando da aula anterior, a gente fala do princípio do terceiro excluir, que os únicos valores lógicos de uma proposição é verdadeiro ou falso. Base nisso, nessa ideia, qual que é a relação que eu posso estabelecer entre esse elemento x e A? Posso sempre estabelecer a relação de que o que x de fato pertence ao conjunto A, ele é um elemento A, ou então x não vai pertencer ao conjunto A. Então, dado um conter A e um elemento x, sempre uma dessas duas concluídas vai ser verdadeira. Ou esse x é um elemento A, ou x não é um elemento do conjunto A. Além disso, se eu tenho dois elementos quaisquer A, sempre também vai ocorrer uma das seguintes possibilidades. O x pode ser igual a y, ou o x vai ser diferente de y. Então, de um modo geral, dado um A qualquer, se eu pego um elemento x nesse conjunto A, eu sempre vou ter ou que o x pertence a A, ou o x não pertence a A. E se eu pego agora dois elementos desse mesmo conjunto, eu sempre vou ter que esses dois elementos são iguais, ou então esses dois elementos são diferentes entre si. Então, agora, como é que eu vou fazer para representar os elementos desse conjunto? Primeiro, eu vou representar os elementos desse conjunto escrevendo eles entre chaves, e aí eu posso determinar esse conjunto A listando todos os elementos que fazem parte desse conjunto. Por exemplo, dizer que o conjunto A é o formado pelos elementos 1, bola e carro, ou que o conjunto B é formado pelos elementos verdade e falso. E um outro jeito também de determinar um conjunto, de definir um conjunto, é dizer qual que é a propriedade que os elementos têm que satisfazer para poder pertencer a esse conjunto. Então, eu posso dizer que A é o conjunto formado por todos os números n que satisfazem a condição de ser múltiplo de 2. Isso determina completamente o meu conjunto A, e se eu pego um número qualquer, x, eu consigo sempre dizer se o x pertence ou não ao conjunto A. Basta fazer o quê? Basta ver se esse x também é um múltiplo de 2. Então, o conjunto A, dado por essa regra, que é o formado pelos números tal que é múltiplo de 2, ele contém como elementos, todos os múltiplos de 2. Então, 2, 4, 6, e aí continua infinitamente. Ao longo desse curso, a gente vai trabalhar com alguns conjuntos importantes, que são os seguintes. Conjuntos N formado por todos os números naturais, de todos os números inteiros, Z. Conjunto Q formado por todos os números racionais, que pode ser descrito por essa condição, eu conto todos os números na forma P sobre Q, onde P e Q são ambos números inteiros e Q é obrigatoriamente diferente de zero. Conjunto R formado por todos os números reais. C formado pelos números na forma A mais BI, onde A e B são números reais, e I é um número imaginário com a propriedade que I ao quadrado é menos 1. Esse é chamado de conjuntos números complexos. À medida que a gente for avançando, esses conjuntos vão aparecer com frequência, e no caso desses conjuntos, a gente vai admitir muitas de suas propriedades como sendo verdadeiras, sem que a gente de fato faça a demonstração delas. Agora, se eu tenho dois conjuntos, uma coisa importante é você saber dizer se esses conjuntos são iguais ou não. Quando é que isso acontece? Então, a gente vai dizer que dois conjuntos A e B são iguais quando, se somente se, eles têm os mesmos elementos. Então, para dois conjuntos serem iguais, eles precisam ter os mesmos elementos. Então, significa o quê? Todo elemento que eu pegar no A também tem que estar no conjunto B, e todo elemento do conjunto B também tem que estar no A. Então, significa o quê? Para eles serem iguais, o que tem que acontecer? Para todo x que eu pegar
pertencente ao conjunto A, esse x tem que pertencer também ao conjunto B, e para todo elemento que eu pego no B, ele também tem que pertencer ao conjunto A. Se isso acontecer, a gente vai dizer que eles são iguais e usar essa notação A igual a B para significar esse fato. Então, por exemplo, se eu pego esse conjunto A formado por esses elementos 1, 2, 3, 4, 4, conjunto B formado por 3, 2, 1, 4, conjunto C formado por 1 e 3, conjunto D formado por 2 e 3. Quais desses conjuntos vão ser iguais entre si? Primeiro, se eu olho para o A e para o B, o A é igual a B, para eu determinar se eles são iguais, eu preciso ver o quê? Se eles têm exatamente os mesmos elementos. Se todo elemento que está no A também está no B, e se todo elemento de B está no A. Então, se eu pego um A, ele está no B? Tá, ele é um elemento do conjunto B. Se eu pego esse outro aqui, ele está no A? Se eu pego esse outro elemento aqui de A, ele está no B? Também está, é o mesmo elemento que está aqui. Se eu pego 2, o A, ele está no B? Está no B, então também pertence. 3 está no A e também está no conjunto B. 4 está no A e está no B. Esse outro 4 também está no A e está no B. Então, todo elemento de A também está no B. Só que isso não é suficiente para dizer que A e B são iguais. Eu preciso ver o quê? Se todo elemento do conjunto B também está no A. Então, se eu olho para o 3 que está no B, se eu olho para o 3 que está no B, ele também está no A? Tá. Se eu olho para o 2 que está no B e está no A. Se eu olho para o 1 está no B e também pertence ao A. Se eu olho para o 4, ele está no B, também está no A. Então A e B têm exatamente os mesmos elementos, então eu posso dizer que A e B são iguais. Aqui vale notar um detalhe que é o quê? Não importa para os conjuntos se eu estou repetindo elementos ou a ordem que eu estou escrevendo eles. O que importa para um conjunto é simplesmente os seus elementos. Então, escrever o A como sendo um conjunto como 2, 3, 4, 4 é a mesma coisa que escrever simplesmente 3, 2, 1, 4 ou 1, 3, 4. Então, o que importa é o elemento, não é a ordem que eu escrevo os elementos, nem a quantidade de vezes que eu repito ou não um dado elemento. Então, nesse caso aqui, a conclusão é que o conjunto A é igual ao conjunto B. Você olha agora para o B com C. 3 está no B, 3 também está no C. 2 está no B, também está no C, está no B, está no C. Só que agora o 4 pertence ao B, o 4 não está no C. Então, pelo fato de existir um elemento no conjunto B que não está no C, então o B é diferente de C. Se eu olho agora para o D, 2 está no D e o 2 está no C. 3 está no D, 3 está no C. A princípio, todo elemento de D também está no C. Só que eu tenho esse elemento aqui que está no D que não faz parte do C. Então aqui também eu tenho que C é diferente de D. Então, para verificar a igualdade, eu tenho que de fato verificar que todo elemento que está num também está no outro e o contrário. Então, nesse caso aqui, a gente tem, que a gente já viu, né? Então, que o A é igual ao B pertence ao C, não está no D, então C é diferente de D. Então, se eu tenho dois conjuntos A e B, vou dizer que A é um subconjunto de B, ou que A está contido em B, ou ainda que B contém A quando todo elemento que tiver no conjunto A também pertencer ao conjunto B. Ou seja, para x que está em A, o x também está no B. Se isso acontecer, então eu vou dizer que o conjunto A está contido em B, e a gente vai escrever isso usando essa notação, ou então essa aqui, as duas significam uma coisa, que A está contido em B. Ou B contém A, ou essas outras duas, se eu quero dizer que B contém A. Então, por exemplo, se eu pego A, o conjunto formado por 1, 2, 3, x, y, z, B, o conjunto formado por x e y, e C, o conjunto formado por x e z. Qual que é a relação que eu posso estabelecer entre esses conjuntos? Qual que está contido dentro? Então, se eu olho primeiro para o A, está no A e o 1 não está no B. Então, o A não está contido em B. Por quê? Porque eu já tenho um elemento que está no conjunto A e não está no conjunto B. E lembrando da definição, diz o que? Todo elemento de A também tem que estar no conjunto B. A mesma coisa também, o 1 está no A, está no C. Então, eu já tenho automaticamente que o A também não está contido no conjunto C. Agora, se eu olho para o B, o x está no B e o x está no C. Y está no B e o y também está no C. Então, todo elemento de B também é um elemento do C. Então, o B está de fato contido no C. Se eu olho agora para o C com o B, o x está no C, o x está no B, y está no C, y está no B. Mas o z está no C, o z não está no B. Então, aqui também eu tenho um elemento que está no conjunto C que não está no conjunto B. Então,
C não está contido dentro de B. Mas se eu olho agora para o C com A, o X está no C, o X está no A, o Y está no C, o Y está no A, o Z está no C e o Z está no A. Então, todo elemento C também está no conjunto. Então, eu tenho que C realmente está contido no A. Então, para esses conjuntos, a relação que a gente tem é o quê? Então, o A não está contido em B, porque o 1 pertence ao A e o 1 pertence a B. Poderia ter usado também o 2, 3 ou o Z para justificar que o A não está contido em B. Mas eu preciso só de representar pelo menos um. O conjunto B está contido em A e todo elemento de B está em A. O conjunto B também está contido em C, todo elemento de B está em C. E o conjunto C também está contido no. Então, desses exemplos aqui, a gente já pode estabelecer uma condição para dizer se um conjunto não está contido em outro, que é o quê? Se eu tenho dois conjuntos A e B, para que A não esteja contido em B, basta existir um elemento X que está no conjunto A que também não esteja no conjunto B. Foi o que aconteceu aqui, né? Eu peguei o 1A e o 1 não está no B. Então, para que eles não estejam contidos no outro, basta que eu tenha um elemento que pertence a um que não pertence ao outro. Então, usando a definição de continência de conjuntos, a gente pode reescrever a definição de igualdade de conjuntos de uma forma um pouco mais simples. Só relembrando a definição de igualdade de conjuntos, diz o quê? Dois conjuntos A e B são iguais quando? Quando todo elemento de A é um elemento de B e quando todo elemento de B é um elemento de A. Usando isso, e a ideia, usando essa definição, e a ideia de continência de conjuntos, a gente pode reescrever a igualdade da seguinte forma. A é igual a B se e somente se o quê? A é igual a B se e somente se todo elemento de A é um elemento de B, ou seja, A está contido em B. E todo elemento de B é um elemento de A, ou seja, B está contido em A. Então, um conjunto A é igual a B se e somente se o quê? A está contido em B e B está contido em A. Então, observa que esse enunciado ele diz o quê? Se A é igual a B, então obrigatoriamente eu tenho A contido em B e B contido em A, e também o contrário. Se eu sei que A está contido em B e B está contido em A, então é que o conjunto A é obrigatoriamente igual ao conjunto B. Então, toda vez que eu quiser demonstrar que dois conjuntos são iguais, eu preciso obrigatoriamente demonstrar essas duas funções, que o conjunto A está contido no B e obrigatoriamente que o B está contido também no conjunto A. Quando esses conjuntos não forem iguais, a gente vai usar essa notação A diferente de B. Como consequência direta da definição de continência de conjuntos, a gente tem as propriedades básicas que são as seguintes. Todo conjunto sempre está contido nele mesmo. Essa propriedade é chamada de reflexividade. Se um conjunto A está contido em B e B está contido em A, então, obrigatoriamente, A é igual a B. Essa propriedade é chamada de antissimetria e é simplesmente uma consequência dessa reescrita da definição de igualdade de conjunto. E a terceira propriedade é chamada de transitividade e diz o quê? Se A está contido em B e está contido em C, então o conjunto A também está contido em C. Isso é imediato, né? Se eu pego um elemento qualquer que está no conjunto A, como A está contido em B, então esse elemento pertence a B. Mas, por outro lado, como B está contido em C, se esse elemento está em B, ele também vai estar obrigatoriamente em C. Então, se ele está em A, ele está automaticamente em C. Agora, nem sempre eu vou conseguir estabelecer uma relação de continência ou não entre conjuntos. Existem casos que eu posso ter um conjunto A e B em que o A não está contido em B e nem o B está contido em A. Por exemplo, se eu pego o conjunto A formado por todos os números naturais múltiplos de 2 e B o conjunto de todos os números naturais múltiplos de 3. Nesse caso, o A não está contido em B, por quê? Porque, por exemplo, 2 pertence ao conjunto A, ele é um múltiplo de 2, mas o 2 não é um múltiplo de 3. Então, o A não está contido em B. Eu também tenho o quê? Que o B não está contido no A. Por quê? Por exemplo, o 9 está em B, é um múltiplo de 3, mas o 9 não é um múltiplo de 2. Então, o B também está contido em A. Tenho dois conjuntos A e B, nem sempre vai acontecer que A está contido em B ou B está contido em A. Tanto para dois conjuntos A e B, nem sempre temos A contido em B ou B contido em A. O que a gente vai ter sempre, independente de quem seja o conjunto A, a posição é o seguinte: seja A um conjunto qualquer. Então, o conjunto vazio sempre vai estar contido dentro do meu A. Então, eu quero mostrar que essa proposição é verdadeira, que não importa quem seja o meu A, o vazio sempre vai estar contido nele. Então, para demonstrar essa proposição, a gente vai usar o método de demonstração por contradição ou redução absurda, que consiste em quê? Em afirmar que a hipótese é verdadeira, no caso aqui a minha hipótese é que A é um conjunto qualquer, eu não dou uma restrição nele, e falar que a tese é falsa. Qual que é a minha tese no caso? A minha tese aqui é que vazio está contido A.
Então eu vou falar que essa tese é falsa, ou seja, eu vou falar que o vazio não está contido em A. E vou ver se isso me leva a alguma contradição ou não. Bom, então vamos lá. Então vamos supor que o vazio não está contido no quadro, que essa suposição permite ter. Se a gente lembra da definição do que quer dizer que um está contido em outro, não está contido em outro, quando tem um elemento que está nesse aqui, no caso vazio, que não está no A. Então, a partir dessa suposição, a minha conclusão é o quê? Existe um elemento no conjunto vazio que não está no meu A. Só que essa conclusão imediata ela já é um absurdo. Por quê? O que a gente está trabalhando? A gente está dizendo o quê? Que tem um elemento no conjunto vazio. Mas o que é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem nenhum elemento por definição. O vazio foi definido desse jeito. Disse, por definição, o conjunto vazio não contém nenhum elemento. Logo, essa existência desse X é uma contradição. Logo, a existência desse X é uma contradição com a definição do conjunto vazio. E por que surgiu essa contradição? Surgiu porque a gente fez essa suposição aqui. Quer dizer o quê? Que o vazio não está contido em A. Então essa suposição está errada, eu não posso fazer isso. Então significa o quê? Que o vazio precisa estar obrigatoriamente contido em A. E isso prova que essa proposição é de fato verdadeira. Bom, esse vídeo se encerra aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a abordar algumas operações que a gente pode fazer com os casos específicos. A gente vai falar de união e interseção de conjuntos.